Olá, olá, você que está acompanhando essa série de gravações onde a gente está falando sobre a Casa da Percepção e a curadoria que a gente fez para a virada sustentável. Eu sou Lala Denzelin, eu sou artista na origem, eu sou futurista há 30 anos, especialista em colaboração, novas economias, etc. E a Casa da Percepção surge da necessidade de trabalhar a mudança de percepção para melhor lidar com crise climática, com a crise de saúde mental, com tudo aquilo que tem a ver com mudança de mundo. E a gente acabou se juntando, Maria Paula Hidalgo, essa fabulosa artivista e humorista, a Juliana Elorza, que foi a criadora desse nome fantástico. Ela e Maria Paula estavam juntas num seminário da ONU Clima, criaram esse contexto, ganharam uma chancela fabulosa, e logo que a gente resolveu se juntar, surgiu essa oportunidade de estar na virada sustentável. Se você não sabe o que é a virada sustentável, dá uma olhada. É há vários anos que é a junção de arte e comunicação para mudar a percepção que a gente tem sobre sustentabilidade e a possibilidade que a gente tem de lidar com ela e de sim salvar o planeta. É perfeitamente possível, vamos ver como. E a gente vai estar junto. Para quem é de São Paulo, para quem está vendo esse vídeo a tempo, a gente vai estar junto dia 21 de setembro de 25 na Casa das Rosas, Avenida Paulista 37. E com uma curadoria de atividades que mudam a nossa percepção. Uma dessas atividades eu vou estar facilitando junto com a Márcia Carneiro, que eu trouxe aqui para conversar com a gente. Márcia, muito obrigada por estar junto, seja nessa conversa, seja na curadoria. Conta um pouquinho de você e do teu trabalho que é tão interessante. Oi, gente. Oi, Lala. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Márcia Prado Carneiro. Às vezes as pessoas me conhecem por Márcia Prado, algumas me conhecem por Márcia Carneiro, mas sou eu aqui. E atualmente eu trabalho em empresas de vários segmentos. O meu recente segmento de trabalho está na área de produtos e agilidade no varejo alimentar, né? A gente cuida da transformação digital do varejo alimentar. E há algum tempo atrás, eu não lembro assim exatamente o início disso tudo, a data exata, eu me envolvi e a gente começou a trabalhar em jogos. Jogos de colaboração, jogos de organizações evolutivas, até criamos um jogo, o jogo Jornada Tio. E eu venho desenvolvendo esse trabalho, o jogo Jornada Tio está ativo até hoje, e eu venho desenvolvendo esse trabalho junto às organizações. E eu uso a fluxonomia o tempo todo, porque ela é uma lente que, como um óculos, que você passa a ter essa percepção de mundo muito diferente. Então, a fluxonomia, ela é um sistema operacional que a gente instala e não tem jeito de se tirar mais, porque você enxerga. É verdade, mas é um mundo de possibilidades, de percepções, e às vezes você se surpreende como é fácil e simples resolver as coisas. E que a nossa percepção, em muitos casos, está errada. A nossa percepção está muito num modelo que não nos ajuda a chegar lá na frente com esse mundo que a gente quer e sente a necessidade de existir, mas que por alguma razão ainda estamos presos. Então, isso tem a ver com essa percepção, com essa mudança que é necessária, mas que a gente precisa impulsionar, né? Então, esse trabalho, trabalhar mesmo no mundo corporativo, usando essas lentes, facilita, porque as duas áreas que eu atuo atualmente, que são produto e agilidade, elas trabalham muito como base a colaboração, a solução de criatividade para a resolução de problemas complexos, né? Do mundo de uma organização, pequena, média, grande, são diversas variáveis de complexidades diferentes, e no fundo são pessoas buscando, de alguma forma, um viver melhor, né? No fundo, estamos todos buscando uma forma de viver melhor.
e estamos ainda tentando melhorar essa percepção de mundo, que hoje ainda é um pouco falta essa lente 4D aqui para as pessoas, para que elas realmente compreendam que a solução está muito mais conosco do que efetivamente com o mundo externo. E a gente quer levar essa mensagem para todo mundo que está na casa da casa da percepção. A gente quer que as pessoas realmente sintam que é possível fazer um mundo bem melhor do que aquele que a gente só está sonhando. É um passo, o sonho é necessário, é criar esse futuro, mas ele também precisa de ação para que ele possa existir na matéria, existir no mundo. E é Uhum. isso que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Então, os jogos são uma forma muito lúdica de mostrar isso para as pessoas. E se vocês estiverem com a gente nesse momento do Crie Futuros, vocês vão ver a potência que isso é, Que né? legal. A beleza. Só situando um pouco, como foi que eu conheci a Márcia? Eu deveria ter falado isso antes. A Márcia veio estudar comigo a síntese do meu trabalho com futuro, novas economias, colaboração e a parte criativa. Chama-se fluxonomia 4D, porque o objetivo de tudo é que a gente consiga fluxo, fluxo de ideias, fluxo de recursos, fluxo de riqueza, fluxo de tudo. E a Márcia é da área de TI. Quando eu a conheci, ela estava trabalhando com empresas de agronegócio, e desenvolvia. Eu estava querendo transformar a fluxonomia, como continuo querendo dedicada a isso, transformar a fluxonomia de uma forma digital, para que todas as coisas pudessem acontecer de forma digital. E te explicando um pouco o que é a fluxonomia, essa lente que ela fala. A primeira coisa que a fluxonomia traz é uma percepção sistêmica, porque se a gente olhar, a gente enxerga o mundo em geral de uma forma plana, muitas vezes escassa e estática, quando na verdade o mundo é multidimensional e interdependente, cada parte está relacionada com a outra, e você não consegue, por exemplo, ela sabe disso ao trabalhar com corporação, eu também, não dá para trabalhar uma área. Eu vou trabalhar logística, sim, mas você não consegue trabalhar logística e agilidade sem trabalhar tecnologia, sem trabalhar pessoas, sem trabalhar sustentabilidade e assim vai. E é necessária uma lente sistêmica para compreender este sistema, uma lente integral, não dá para ser só por parte, e para que esse sistema possa fluir, porque quando ele flui, fluxo de conhecimento, dados, pessoas, riqueza, recurso, é que a coisa acontece. E a melhor maneira, ou a maneira mais simples que tem de conhecer um sistema, é enxergando em 4 dimensões, que é isso que você vai experimentar nesse dia, são as 3 dimensões que a sustentabilidade já trabalha, o social, o ambiental e o financeiro, acrescida da quarta, que é a raiz, é a mais importante, na verdade, ela está em geral ausente, mas ela é muito importante, que é a cultural, é a da decisão interna. Então, o que a Márcia falou, por exemplo, de que este mundo é possível, que o jogo ajuda isso, é a trabalhar essa dimensão interna da percepção, do sentir-se coautor e não vítima, de ver que sim, tem solução. É isso que essas lentes ajudam a entender. Assim como elas ajudam a entender que, por exemplo, a gente tem potências, que riqueza não é só moeda, que riqueza é conhecimento, são recursos naturais, é infraestrutura, são relações, conexões. Aí a gente reconhece essas riquezas e põe em fluxo. E também que resultado não é só moeda, que resultado também é mais conhecimento, mais afetos, mais relações, mais vínculos. Então, todo mundo que realmente se dedicou na fluxonomia acabou mudando de vida, acabou criando novos negócios, novas parcerias, melhores amigos, uma coisa super legal. E nesse dia, a gente vai ter um pouco a experiência do começo do processo da fluxonomia, que é criar futuros, porque aquilo que junta pessoas é uma visão de futuro comum. Pensa em carnaval, futebol, religiões, games, você tem um futuro comum desejado.
E se tem uma coisa lúdica e divertida que de integração. Márcia, conta um pouquinho, por exemplo, como que foi um trabalho maravilhoso. Eu não estava, foram fluxonomistas que fizeram, que foi um trabalho feito com a Prefeitura de São Paulo, um trabalho voluntário, uma vez, que era para criar futuros do centro histórico da cidade de São Paulo, para que quem nos acompanha tenha uma ideia do que é esse jogo de criar futuros. Olha, foi um dia de conexão profunda com muitas pessoas, e o legal é que a gente não conhece essas pessoas e consegue muito rapidamente criar um objetivo comum, uma ideia comum, trazer à tona uma criatividade que muitas vezes está bloqueada, esquecida, você se sente inseguro e a gente cuida para que você esteja num espaço seguro, seguro emocional, seguro mental, para que você seja quem você é e tenha esse objetivo comum de colaborar de alguma forma com aquilo que se propõe na dinâmica. E é isso que a gente vai levar também na Casa da Percepção. Então, pessoas que não se conheciam, se inscreveram no evento, chegaram, a gente fez uma dinâmica de abertura, de integração muito rápida, porque não são processos longos, são processos consistentes. Então, consistência não tem a ver com demorar muito ou pouco, porque isso está nas pessoas e elas conseguem colocar isso para fora de uma forma muito saudável. Então, a gente teve zero preocupação de não saber quem eram as pessoas, porque a gente sabia que ali era um campo fértil de ideias saudáveis. Então, nosso papel ali era colocar aquilo. Então, a gente fez dinâmicas, mostrou alguns pontos da cidade históricos e trouxemos materiais lúdicos, revistas, canetas, cola, papéis coloridos, e deixa as pessoas, dividimos as pessoas nesses pontos, e deixa elas criarem esse futuro, né, orientados até pelas ODSs, e deixa elas criarem esse futuro. E aí a gente ficava amparando, jamais bloqueando, mas amparando, né? Organizando para que aquilo viesse à tona. Então, a gente teve no final, acho que foram 2 horas aproximadamente de dinâmica. No final, cada equipe apresentou os seus projetos e a gente descobriu coisas espetaculares para a cidade de São Paulo, que virou um livro. Recentemente, acho que hoje eu estava conversando, uma delas foi à frente, que é uma das ideias foi o mercado municipal de São Paulo, já o telhado como plantação, captação solar, isso tudo hoje já é uma realidade, entendeu? Não importa o caminho que isso seguiu, o fato é que ele existe e é sustentável. E fomos descobrindo coisas que as pessoas sabiam da cidade que talvez a própria cidade não saiba sobre si. Por exemplo, lençóis de água entre as estações da luz que existem, que podem ser usados e que foram aterrados quando a cidade foi sendo construída, né? Diversas ideias de economia utilizando os moradores do centro para que fossem criados mais riquezas, mais oportunidades para todo mundo. Então, teve todo um trajeto, uma história que foi criada ali para que as pessoas pudessem, então, colocar aquilo em prática. Então, essa experiência, essa conexão que se cria, a Lala comentou aqui, a potência de pessoas juntas. As pessoas juntas, de uma forma organizada, porém não burocrática, mas organizada, traz um poder que a gente não consegue dimensionar. Então, acho que foram 8 ou 10 projetos que também foram entregues, viraram um livro, mas também foram entregues para as pessoas da prefeitura. Acho que uma delas era a Paula, a gente entregou tudo, e isso está disponível no mundo para a gente fazer, né? E isso pode ser aplicado não só na cidade, em qualquer lugar. Reunir as pessoas e ver oportunidades ao invés de ver problemas, porque todo problema é enteado, olha, tem uma oportunidade de resolver isso, vamos se juntar para fazer? Isso é forte, isso é poderoso, né? Então, criar futuros não é um sonho só, ele é algo que você tangibiliza, você consegue sair da dinâmica com um desejo sincero e vendo aquilo sendo possível, né? Esse é o poder. Então, foi isso que a gente fez, junto com outras fluxonomistas, que muitas delas estarão.
com a gente aí no dia da Casa da Percepção, distribuídas lá nos vários ambientes. Então, eu acho que Uma- é um momento fortíssimo. Que E uma coisa que, fenomenal, hein? uhum, uma Essa coisa que eu é queria muito completar, interessante, só trazendo um pouco de contexto técnico. Eu sou futurista há 30 anos, uma das primeiras do Brasil. Mas futurista é diferente, porque normalmente tem muita gente que trabalha com futuro, que faz cenários de futuro. Eu nunca trabalhei com cenários, eu sempre trabalhei com design de futuro. O que seria o futuro melhor para o bem comum? Ou seja, melhor para o indivíduo, para a organização e para o coletivo como um todo. E, e aí a gente sabe, desde 61, Fred Polak, um dos primeiros futuristas, ele fez um estudo que mostrava que civilizações que têm uma visão positiva de futuro florescem. E quando essa visão positiva deixa de existir, as civilizações decaem. Agora, presta atenção. Ah, nos filmes, livros, etc., de imagens de futuro que você conhece. A maior parte é distópica. E aí dá no que dá. De adolescentes que dizem, nem adianta eu estudar, trabalhar, namorar, ter filho, nada, porque o mundo vai acabar. Não, gente, calma, calma. Ele pode acabar? Sim, nós temos tanto poder. A gente tem poder, muito poder agora. Agora, este poder pode ser usado para nos destruir? Sim. Mas também este mesmo poder, esta mesma inteligência, pode ser usado para redesenhar tudo. A criatividade humana é extraordinária. Então, o movimento foi criado com esse objetivo. E de trabalhar sobre potências e não sobre carências, vendo sempre o que é que a gente tem. E o que que a gente observa? Quando a gente olha as imagens do passado e do futuro, a gente semeia o futuro. Então, por exemplo, quando você pega as categorias de futuros sonhados pelas pessoas antes, a gente vê em que a gente deu ênfase. Só tem visão de futuro, de tecnologia, transporte, coisas ligadas à guerra, tal. Não tem visão de futuro, de novas formas de se relacionar, de novos desenhos organizacionais. Então, é esse o trabalho que a gente vem fazendo, e é impressionante ver como muitas vezes acontece. Eu escrevi esse livro aqui para Rio Mais 20, Desejável Mundo Novo, em 2012, pois ele foi traduzido para o inglês e, olha que legal, para o coreano, porque a Coreia é super em termos de sustentabilidade. E tem um monte de futuros que foram sonhados pelo movimento Crie Futuros em 6 países com milhares de pessoas, e tal, que já existem, como esse que a Márcia contou, que é a ideia do teto do Mercadão Municipal de São Paulo poder gerar energia e ser um teto verde se manifestou e não para de ter ideias assim. Sei lá, tinha a ideia de ter balada matinal, existe. Pisos que coletam energia do movimento, existe. Enfim, é muito importante a gente criar futuros porque aí a gente tem como convergir pessoas de forma coordenada, como a Márcia falou, para que eles possam acontecer. E aí eu queria te convidar, nesse dia a gente vai estar brincando, por exemplo, com isso aqui, ó. São uns dadinhos que a gente fez para usar. Fizemos uma vez um trabalho numa escola, referência aqui em São Paulo, que é o Amorim Lima, trabalhando com 600 pessoas. E com esses cubinhos, você joga o cubinho e diz: eu tenho que criar um futuro do quê, por exemplo? É um evento, é uma lei, é um método, é uma profissão? Em que âmbito? No âmbito da família, do mundo, da cidade, do bairro? E para quê? É para melhor usar equipamentos? É para otimizar o tempo? É para comunicar melhor os nossos atributos? Esse é um deles. O outro, a gente vai usar esse baralho. Esse baralho foi feito para o trabalho que a gente faz em corporações. Então, para ver o quanto elas estão preparadas ou não para lidar com o futuro. Por exemplo, eu estou pensando em compartilhar infraestrutura.
Eu estou pensando em sair de uma postura reativa para uma criativa. Eu estou pensando em mapear recursos não monetários, em gamificar a gestão. Enfim, a gente vai estar com alguns desses brinquedos lá juntas. Estaremos eu, Márcia, a Dina Cardoso, que também é coautora do segundo livro. Na verdade, não é segundo, foram muitos, mas desse aqui é o mais recente. E a gente quer então te convidar para estar com a gente. E, Márcia, você disponibilizaria o link desse livro incrível que você fez sobre essa experiência com a prefeitura, para que as pessoas sintam o que que dá? Lembrando o que que ela falou, gente. Ela disse, pessoas que não se conhecem. Tá? Então, isso é muito importante. A gente está num momento de extrema polarização. E diz, ninguém vai se entender. Pois se entende. Você põe gente que não se conhece, de níveis muito diferentes. Você tem o presidentão e o office boy, dá tudo certo. Todos os níveis de conhecimento tal, não tem importância. Quando a gente vai criar futuros, dá tudo certo. Porque todo mundo sonha. E quando sonha e se junta, dá certo, né? Qual foi, como que era lidar com essa diversidade, Márcia? Na hora, olha, é uma coisa que é impressionante, muito difícil de explicar, sabe? Porque não vai no racional. É lógico, mas vai muito do sentir. Na Flux a gente tem uma questão que a gente, é um lema, uma frase, um hino, um mantra. Só faz sentido o que é sentido. E se é sentido, porque no nível mais profundo da gente, todo mundo está querendo a mesma coisa, né? Está externando isso de uma forma diferente, polarizada, mas no fundo, lá no fundo, você está querendo a mesma coisa que o outro. Você quer ser feliz e acredita que a única forma de ser feliz é aquele caminho, mas no Crie Futuros, você abre uma possibilidade que começa tímida, mas você consegue perceber a potência que tem aquilo. E não tem o medo, porque é um espaço seguro. A gente tem essa condição de oferecer esse espaço seguro para as pessoas. Então, é meio mágico, é simples demais para explicar em palavras, porque vem de um sentir, de uma conexão mais profunda, por isso que a gente faz essa dinâmica de abertura para criar essas conexões com as pessoas. Há uma organização, as pessoas são auto-organizáveis, elas respeitam aquele espaço, porque elas começam a valorizar aquilo, elas começam tímidas, elas vão se soltando, vão percebendo que as suas ideias vão se conectando com outras ideias e aí a potência sai, porque como ser humano, e é o que nós somos, a gente tem a criatividade inata, ela está obscurecida, mas a gente tem esse poder de criatividade, a conexão é algo que é profundo, é sentido. As pessoas querem fazer, manipular coisas, olhar para esses dadinhos coloridos, começar a pensar, nossa, se fosse possível isso, e se a gente fizesse desse jeito, né? Então, essa potência vai surgindo de uma forma muito natural. E como é natural, e todo ser humano está buscando, de certa forma, a mesma coisa, então, a conexão vem nesse sentido mais profundo e não na superficialidade. E é aí que vem a coisa interessante. É claro que é organizado, é claro que a gente procura trazer o conforto físico para as pessoas. A gente quer que tudo isso esteja presente, porque também é uma necessidade humana. Mas a gente vai orientando, a gente vai acompanhando, a gente vai acolhendo, a gente vai respeitando uma ideia. Quando a pessoa vê uma ideia sua respeitada, mesmo que ela não vá para frente, ela foi ouvida e ela foi ouvida com respeito. Então ela passa a ouvir as outras pessoas com respeito também, e essa coisa mais profunda vai brotando. Essa é a beleza do Crie Futuros. Olha que Claro que a legal. gente fica ansiosa quando chega, a gente não conhece ninguém, será? Mas assim, a gente lembra também que é possível. Fazer esse mundo que a gente sonha também é possível, a gente acredita nisso. E vai fazendo.
e vai acontecendo de uma forma organizada. As pessoas, os seres humanos, são capazes, nossos sistemas internos, sistema digestivo, sistema endócrino, tudo é auto-organizável. Então, a natureza é auto-organizável. Então, a gente coloca isso ali para valer, entendeu? A gente dá as diretrizes, orienta e a coisa flui, porque o que a gente quer é o fluxo das ideias, o fluxo dessa coisa boa que a gente quer para todos nós no futuro, né? E é um futuro que é já. As pessoas saem de lá falando, poxa, até que não é tão difícil, até que é possível. Eu poderia começar isso aqui agora, eu poderia começar a olhar para esse futuro verde, aqui onde eu moro, na minha comunidade, 3 vasinhos, de repente viram 10, de repente são 15, e aí a gente começa a ter temperos, e, e a coisa vai Sim. fluindo, sabe? E isso não se aplica só nesse momento. É claro que ali a gente vai estar nesse grupo, mas isso é possível em vários ambientes. Eu ia contar que eu vivi essa experiência lá no mundo agro para criar um futuro para uma área fiscal. Pensa, só impostos, só cara pensando nisso. Foi como que se cria um futuro aqui com esse povo, meu Deus? Só flui. Então começa a ver todos os potenciais fiscais que existem, eles foram só colocando sem cobrança, sem preocupação. E foi nascendo, aí eu falo, não, mas é isso mesmo, a lei permite isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente pode fazer. E aí, numa manhã, no caso, a gente conseguiu ver todo o potencial que tinha na área fiscal. E a partir daí começar a colaborar com as outras áreas, de que, ó, se você me mandar essa informação, que é onde vem a sinergia das outras áreas, você consegue e a gente consegue um resultado melhor. Se o sistema nos ajudasse, os sistemas de informática nos ajudassem com essa informação, que não existe, mas porque a gente também nunca pediu, a gente podia ver isso. E aí começa a nascer toda uma conexão que é de um outro olhar, é uma outra lógica, né? É essa que é a diferença quando as pessoas estão engajadas num propósito mais leve, porém sério. A gente confunde ser leve com não ser sério. Não tem nada a ver. Ser Em leve que região que vocês estavam trabalhando em isso? Goiás. Goiás? Ah, bom, Goiás é É, aquela potência do agro, né? é a potência do agro e ali é possível, né? Então, muitas coisas foram interessantes criar lá, e se a gente parasse no meio, a gente adora uma seresta, né? A gente curte. E se na hora do almoço a gente se reunisse para cantar? É, a gente pode se reunir para cantar. É, não tem problema se reunir para cantar, então vamos cantar. É uma hora que a gente pode cantar. A gente almoça rápido e fica cantando. Quem traz a música? E de repente a gente cantava na hora do almoço. Gente, fenomenal. De manhã está discutindo possibilidades fiscais para o agronegócio de Goiás, gente. Vocês estão entendendo o que que é isso? Uma das maiores potências globais de agronegócio. E aí pensa, mas e também se a gente pudesse cantar na hora do almoço? Porque justamente o exercício de criar futuros alimenta essas conexões e ele vai, aquilo que eu falei de trabalhar as várias áreas, você começa numa área, área fiscal, pois é, mas a gente precisa dos dados, TI, cadê os dados? Pois é, mas para ter dados a gente precisa de pessoas, gestão de pessoas, cadê? E aí vai indo, as pessoas vão embarcando e se conectando, né? É incrível. Eu Exato. tenho É, experiências inacreditáveis também, em grande escala, com grandes organizações, começando com Criar Futuros. Fizemos isso com o SESC do Rio Grande do Sul, começando com poucos, a alta gestão, e depois espalhando para centenas de pessoas, de colaboradores, com a Natura e tal. É muito potente mesmo. Querida, realmente. foi uma alegria, viu, te ter como, primeiro como aluna, depois como amiga e parceira, e a gente reforça esse convite, vem com a gente conhecer a potência da criação de futuros, essa coisa mágica que faz com que pessoas muito diferentes entre si reconheçam a sua afinidade e, a partir disso, consigam convergir sonhos, desejos, recursos, potenciais, porque isso materializa as coisas. A gente se É encontra, verdade. então, se não for nesta virada sustentável 25, continua procurando o trabalho da Márcia Prado Carneiro, que é fenomenal, juntando TI,
processos ágeis, reinventar Produtos. organizações, fluxonomia, etc., continua ligado na Casa da Percepção, com todas as atividades que ela fornece para que a gente amplie a nossa percepção na virada. E a gente se vê e muito obrigada, Márcia. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela coisa, pela maneira como você apresenta com tanta simplicidade essa e tanta amorosidade essas possibilidades. Obrigada a vocês, obrigada, Lala, pelo convite, obrigada por tudo que eu aprendi. E principalmente deixo aqui um super convite para você estar lá com a gente, né? Você que está assistindo esse vídeo, que esteja lá com a gente, passe o dia com a gente, venha ver a parte do Criar Futuros. Eu tenho certeza que você vai voltar lá com o seu olhar um pouco diferente já para esse mundo que a gente quer construir junto. Então, vejo vocês lá. Obrigada, viu? Até já, obrigada.